alunos, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre interpretar mapas hipossométricos e curvas de nível. Mas para começar a falar desse assunto, primeiro a gente precisa definir o que é o relevo. Relevo, o que são? São as formas da superfície da Terra. Como eu já falei para vocês, a superfície da Terra é o que você está pisando, né? É onde nós vivemos, tá? E a superfície da Terra, ela vai ter o quê? Ela não vai ser um lugar retinho, bonitinho, não. Ele vai ter várias inclinações, ela vai ser irregular. Então você vai ter partes do relevo da Terra, da superfície, que vão ser elevadas, vão ser mais altas do que outras. Então, por exemplo, aqui nesse desenho você tem uma ilustração de alguns tipos de relevo da Terra. Então você tem relevos mais elevados como o Planalto, ó, sobe, aqui também a serra que também sobe, colina e montanha que sobe também, as cordilheiras, que é isso aqui, que é elevado. E você tem partes do relevo da Terra, da superfície, que são descidas, são baixas, como os vales, a depressão e as planícies, que são relevos mais baixos, né? Então você tem desde relevos que são mais baixos até relevos que estão inclinados e são mais elevados, mas são inclinados para cima, tá bom? Então, essas formas do relevo, por exemplo, o Planalto ele tem aqui mais retinho, aí depois ele desce. A montanha, por exemplo, já tem esse ponto mais inclinado, aí a parte mais alta do relevo é bem pequenininha, e a parte baixa ocupa mais espaço, diferente do Planalto, que aqui o topo dele ele é mais retinho, tá? E você tem, por exemplo, o vale, que é a parte baixa do relevo, que tem um rio, a planície, que geralmente está ao redor de um rio ou do litoral, etc. Então você tem várias formas do relevo diferentes. O que eu quero falar aqui? Eu queria perguntar para vocês, como que a gente vai representar essas formas do relevo num mapa? Lembrando que no mapa, sempre você vai ter a visão de cima para baixo, é como se o seu olho estivesse aqui em cima e você visse todo esse relevo de cima para baixo. Como é que a gente vai representar essa variedade de formas do relevo no mapa? E principalmente o relevo que é mais inclinado, como de uma montanha, por exemplo, ou de uma serra. Como que a gente vai fazer isso? Bom, para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que entender o que é curva de nível. Imagine o seguinte, isso aqui, imagine que é um relevo inclinado, pode ser uma montanha, uma colina, uma serra, etc. Tá? Ó, vamos supor que isso aqui seja uma montanha. O que acontece? Você sabe que a montanha ela é elevada, então deste ponto para cá vai subindo, vai aumentando a altitude, né, do relevo. Lembrando que a palavra altitude significa que seria a altura do relevo, tá? Então quando o relevo sobe, ele vai aumentando a sua altitude. O que a gente faz? Nós vamos criar linhas imaginárias, que são as curvas de nível, aqui nessa montanha. Então cada linha imaginária, cada curva de nível vai ter um valor de altitude diferente. E esses valores vão variar de 10 em 10 metros. Então, por exemplo, nesta linha aqui, que vai do ponto A até o ponto L, nós dizemos que você tem 70 metros de altitude. Então, desse ponto aqui até aqui e daqui até aqui, você vai ter 70 metros de altitude. Aí, como ele vai aumentar de 10 em 10, o próximo ponto, que é do B ao E, vai ter 80 metros, porque é 10 metros mais alto que esse, e do ponto F ao K, 80 metros. Por quê? Porque apesar de serem duas montanhas, eles estão na mesma altitude, então os dois são 80, apesar de serem montanhas diferentes, tá? Se a gente traçar uma régua aqui, eles vão estar na mesma altitude, tá bom? E aumentando mais 10, você vai ter aqui, ó, do C até o D, 90 metros de altitude. E do G ao J, 90 metros de altitude. De novo, você passar uma régua, essas duas linhas das duas montanhas estão na mesma altitude. Por isso que elas vão ter 90 metros de altitude. Então, as curvas de nível, você vai pegar a montanha e vai dividir, né, em linhas imaginárias, horizontais, onde cada linha vai ter um valor de altitude, conforme a montanha vai ficando mais alta ou mais baixa, tá bom? Então, essa aqui seria uma visão se nós estivéssemos de frente para o relevo, tá? Isso aqui seria uma visão de frente do relevo. Como é que seria uma visão do mapa? No mapa, você estaria olhando daqui para baixo, então você estaria aqui em cima olhando para baixo. Como é que ficaria essa visão no mapa? Ficaria assim.
Como é que funciona isso? Ó? Eu vou pegar os 90 metros de altitude daqui e daqui e vou transportar para o mapa. Como é que eu faço isso? Ó? Tracejo duas linhas na ponta, né, da curva de nível. E aí eu desenho como se fosse um círculo. E aí eu vou colocar dentro desse círculo o valor de altitude, que no caso é 90. Aqui e aqui, tá? Vai ser 90. Eu sei que é 90. Porque se eu traçar uma linha, esse círculo e esse aqui estão na mesma altitude. Tudo bem? Aí você vai ter essa de 80 metros de altitude aqui e aqui. Então você vai tracejar para cá e para cá. E aí no limite desse tracejado você vai fazer outra círculo. É aqui a mesma coisa. No limite do tracejado faz um outro círculo. E aí eu sei que esse círculo daqui, ele tem 80 metros de altitude, que corresponde a esse aqui. E este aqui também corresponde a 80 metros de altitude, que é esse aqui. E por fim você tem esse grandão aqui, que é do A ao J. Então você vai fazer um traçado para cá e outro para cá. Como aqui são duas montanhas, o que você vai fazer? Você vai fazer um negócio assim. E aí você fala que você sabe o quê? Que são duas montanhas, porque você tem dois redondos aqui, dois círculos, mas que estão na mesma altitude. Essa curva de nível está na mesma altitude, tá certo? Então desta maneira você representa no mapa um relevo mais elevado através das curvas de nível, tá? Então vamos pegar um outro exemplo aqui, né? Então vamos entender. Então aqui você tem um relevo elevado, uma montanha, foi dividido em linhas imaginárias. Cada linha é uma linha de altitude, ó. 20 metros de altitude, do zero, 20 metros. 40 metros, do zero, 40 metros. 60 metros de altitude, do zero, 60 metros. E assim sucessivamente até chegar no topo mais alto, que é 160 metros, que é essa linha aqui. Tá? Aqui você tem, além das curvas de nível, o rio. Ó, o rio está descendo por esse relevo inclinado até essa parte baixa do relevo. Tá? Então aqui você tem a nascente do rio, que está descendo para esse rio maior. Então o que a gente vai fazer? A gente vai transportar isso para o mapa, que é esse mapa aqui. Então nesse mapa aqui, ó, você tem todas as curvas de nível que estão apresentadas aqui, tá? E os seus respectivos valores. Então essa parte mais alta, que é o topo, está aqui, ó, 160 metros. Aí a seguinte, que é essa daqui, está aqui embaixo, 140. E assim sucessivamente. Por que ele é arredondado? Porque se você olhar aqui de cima, teu olho estiver aqui em cima e você olhar de cima para baixo, parece que isso aqui é redondo, é um círculo, vai fazendo vários círculos. Então esses vários círculos seriam as curvas de nível, tá bom? Outra coisa que está aparecendo aqui, ó, que aqui você tem o rio, então aqui vai aparecer o traçado do rio, tá? Como é que você sabe? O rio, nesse caso, ele vai correr daqui para cá. Como é que eu sei isso? Por causa da gravidade, né? Aqui é mais alto, ele vai para o lugar mais baixo pela gravidade. Então, se aqui eu tenho essa linha aqui a 60 e a linha aqui é 80 e é de baixo 40, eu sei que aqui é mais alto que aqui. Então o rio, pela gravidade, vai descer para cá, certo? Então esse tipo de mapa que eu mostro as curvas de nível, eu vou chamar de mapa topográfico. Tudo bem? Isso aqui é um mapa topográfico. E ele vai mostrar então as curvas de nível, como eu coloquei aqui, e a hidrografia, que são os rios que cortam esse lugar, que no caso esse aqui, por exemplo, tá bom? Então isso é um mapa topográfico usando as curvas de nível. Outro mapa que mostra a altitude é o mapa hipossométrico, que ele também vai mostrar as variações de altitude do relevo, porém a partir da diferença de cores que são indicadas por uma legenda, né? Como eu falei para vocês na outra aula, a legenda vai mostrar como interpretar o mapa. Nesse caso, a diferença de cores da legenda vai indicar o quê? Valores em metros, ou seja, de altitudes diferentes. Então vamos olhar aqui. Esse aqui é o mapa do município de São Paulo, tá? Então esse aqui tudo é o município de São Paulo. E aqui você vai ter em azul os vários rios que cortam a cidade, os principais rios que cortam a cidade. E nas cores que vai variar do verde, amarelo, vermelho, laranja, até chegar no cor mais clarinha, nós vamos ter o que? As variações de altitude desse relevo, do relevo do município de São Paulo. Então o que a gente sabe? Que da cor verde escura, ela vai clareando
vai aumentando a altitude. Então, as verde escura é o mais baixo, relevo mais baixinho. Conforme ele vai para o amarelo, ele vai chegando a 500 metros de altitude, até quando ele começa a ficar alaranjado, chega aos 760 metros. Avermelhou, ele vai para os 800 e pouco, tá? E depois ele vai clareando de novo até chegar a mais de 1000 metros de altitude. Então, nessas regiões aqui, ó, tá amarelo clarinho, por exemplo, eu sei que amarelo clarinho está entre 700 e 725 metros de altitude. Onde está esse amarelo um pouquinho mais escuro, que é esse aqui, 725 a 740 metros de altitude. Onde está esse tom aqui, ó, meio laranja, 760 a 780 metros de altitude. Onde está bem avermelhado, ó, esses tons mais avermelhados, mais escuros, está variando de 820 até 880, 900 metros de altitude. E onde está assim, ó, clarinho, branco, eu sei que está a mais de 1000 metros de altitude. Então, a variação de cores desse mapa vai indicar a altitude do relevo, onde está mais alto, onde está mais baixo, tá bom? E também a parte azul, ó, está indicando que são rios e córregos. Então, toda essa parte azul que está aqui, azul clara, são rios que cortam o município de São Paulo. E onde está bem, tá azul, mas está bem intenso, né? Tem bastante porção azul, você tem represas, ó, represa de Guarapiranga e a represa Billings, que abastecem de água o pessoal que mora na zona sul de São Paulo, que é essa região aqui, tá bom? Então a variação de cores vai indicar o quê? Os valores de altitude. Isso a gente chama de mapa hipsométrico. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Até a próxima.